Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde retomamos o programa Nós é Europa para mais uma temporada. Do outro lado da linha está Marco Teles, geógrafo, colaborador do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Olá, Marta, boa tarde. Vamos começar esta nossa conversa referindo o discurso anual sobre o Estado da União, o discurso SOTEU, de Ursula von der Leyen. Sai um bocadinho já com algum atraso, Sim. Mas é o retomar do programa nesta altura. Digamos que o calendário, o arranque de 2025-2026, começa com as sessões plenárias e uma das primeiras coisas que acontece logo no imediato é esta apresentação da Presidente da Comissão perante os deputados do Parlamento Europeu, em que ela faz o balanço do que foi o ano anterior e perspectiva os grandes desafios para o futuro. E, portanto, como se sabe, no ano anterior, 2024, não houve este discurso do SOTEU, porque foi o ano de eleição e de tomada de posse da nova Comissão. Este ano voltamos, portanto, à normalidade e, portanto, Ursula von der Leyen veio apresentar o seu discurso num contexto um pouco diferente. É bom que se recorde esta questão. A conjuntura atual é muito diferente, por exemplo, daquela quando ela tomou posse pela primeira vez em 2019. Ainda assim, eu destacaria assim muito rapidamente três aspectos que me parecem importantes. Um foi a ideia dela ter reforçado esta questão com que todos, obviamente, concordamos que a Europa precisa de ser mais independente, mais resiliente, e isto implica, obviamente, nós falámos aqui do reforço da defesa, da competitividade e da própria proteção dos cidadãos. É um tópico que está sempre na ordem do dia. Depois, a nível da economia, ela realçou também que, obviamente, para sermos mais competitivos para a Europa, as empresas europeias serem mais competitivas, temos que apostar em áreas-chave, áreas fundamentais, e aqui ela aponta, obviamente, a questão da inteligência artificial, a economia circular e as tecnologias limpas. Portanto, são três áreas fundamentais, obviamente, para o futuro. E depois terminaria dizendo que não está esquecido o tema do ambiente e, portanto, ela também focou a importância do combate às alterações climáticas e à adaptação às alterações climáticas, embora, na minha opinião, e fruto também, se calhar, da conjuntura internacional, eu creio que o Pacto Ecológico Europeu, que foi a grande bandeira de Ursula von der Leyen em 2019, vai sofrer perdeu alguma força nos últimos tempos. Não está, obviamente, nem de longe nem de perto abandonado, nem pode. O ambiente tem que estar sempre na ordem do dia face aos desafios que estão associados. Mas creio que surgiram outras áreas, outras prioridades que têm tido impacto naquilo que eram os planos iniciais relacionados com o Pacto Ecológico Europeu. A Comissão Europeia, entretanto, anunciou duas iniciativas, uma no âmbito da literacia financeira e outra promovendo o investimento para os cidadãos. O que são estas duas iniciativas, concretamente? É algo, Marta, que já se tem falado há algum tempo e temos falado já há algum tempo, precisamente pela voz de Maria Luísa Albuquerque, que, recordando, é a comissária portuguesa na Comissão Europeia e tem precisamente uma pasta longa, diga-se. Portanto, ela é comissária dos Serviços Financeiros e União da Poupança e dos Investimentos. E, portanto, não é a primeira vez que é falado desta matéria, mas, efetivamente, foi feita a comunicação na semana passada, onde foi apresentado, precisamente pela comissária, estes dois planos e estas duas prioridades. Portanto, uma tem a ver com a importância da literacia financeira, acho que estamos todos de acordo e percebemos que isto é uma lacuna que acontece nos dias de hoje e que não é apenas no nosso país, é transversal, obviamente, em alguns países e dentro de cada país, em algumas faixas etárias, nota-se mais do que outras e tem muito a ver também com as habilitações, com a formação de base de cada um. É, no fundo, o conhecimento, permitir que as pessoas tenham o mínimo de conhecimento sobre esta área financeira para que possam, na verdade, tomar decisões acertadas no que toca à gestão do seu orçamento. E evitarmos, no fundo, confusões, que sabemos que acontecem com muita frequência, sobretudo em momentos de crise, em situações onde os desafios são maiores, em que as pessoas realmente se colocam em situações familiares muito complicadas, situações orçamentais muito difíceis, porque não sabem tomar as decisões melhores
E isto também não será alheio a esta situação, o facto de nós estarmos numa era digital em que tudo acontece de forma mais repentina, mais rápido, e nem toda a gente tem essa capacidade de acompanhar os tempos. Por um lado, isso era um dos temas centrais que ela focou. O outro no investimento. É um pouco mais complexo. O que se passa é que, se nós pensarmos no que toca ao sistema da banca, habitualmente o que as pessoas fazem quando têm as suas poupanças, criam depósitos a prazo, não é? 3, 6, 1 ano, o que for. E nós sabemos exatamente como é que tem funcionado a banca, sobretudo no nosso país. É uma banca que é muito célere em se adaptar a novas circunstâncias quando está na ordem do dia aumentar as taxas de juros para quem pede dinheiro emprestado, mas sabemos muito bem que, por exemplo, quando toca a baixar essas taxas, os ritmos são diferentes. E, aliás, notou-se, recordo desta situação na altura da crise, da pandemia, e numa altura em que os juros estavam sempre a subir, mas subiam a um certo ritmo para quem pedia dinheiro emprestado, mas para aqueles que têm os seus depósitos, as suas poupanças na banca, havia sempre mil e uma explicações para que essas taxas não subissem tão rápido quanto deviam. E, aliás, houve vários puxões de orelhas, desde o governador do Banco de Portugal e o próprio Presidente da República, que recordo até da expressão, que ele dizia que a banca portuguesa devia fazer um esforçozinho em pagar aquilo que seria mais justo a quem tem os seus depósitos nos bancos. Mas aqui, quando se fala de investimento, não é propriamente um depósito a prazo. Não será propriamente o depósito tradicional que é considerado seguro, não é? São novas poupanças, são chamadas contas de poupança e investimento, Savings and Investment Accounts, que é o que eles utilizam depois lá no relatório, que terão, no fundo, esta benesse de ser investimentos que se pretende que sejam simples e acessíveis, que tenham uma rentabilidade maior do que aquilo que é pago habitualmente nos depósitos a prazo, que justo. Enfim, chega a ser escandaloso. Às vezes o que se recebe não dá para pagar aquelas despesas de manutenção que os bancos vão criando, muito menos dá para pagar aquelas taxas e taxinhas no qual a banca se foi especializando em criar taxas para tudo e mais alguma coisa, não é? Até se for preciso para levantar o dinheiro que já é nosso e que nós não conseguimos. Estas contas de poupança e investimento não serão de risco, não é? São investimentos que pode ter algum risco, mas daí o aconselhamento da Comissão para que os Estados-membros reflitam nesta situação. Há bons exemplos destas medidas, por exemplo, na Suécia isto já é implementado e noutros países europeus, mas na verdade a ideia é diversificar o investimento, não só na lógica do depósito, mas também, por exemplo, nas ações, noutros tipos de investimentos, que também venham, de certa forma, não só favorecer o depositante, porque vai ver o seu depósito, através de benefícios fiscais ou de outra forma, ser rentabilizado de outra forma, mas também aqui numa lógica de poder ajudar a própria economia europeia, havendo aqui um investimento nestas próprias empresas. Portanto, é juntar o útil ao agradável e vamos aguardar para ver, no fundo, qual é o desfecho desta recomendação da Comissão junto de cada Estado-membro. A Comissão Europeia também organiza anualmente um concurso RegioStars. Este ano já se conhecem os prémios? Sim, foi agora anunciado. Portanto, os RegioStars são prémios que são apresentados, atribuídos anualmente. O concurso é organizado precisamente pela Comissão Europeia, já é feito desta forma desde 2008 e este ano coincide habitualmente, aliás, os outros anos também costuma ser assim, coincide com a Semana Europeia das Regiões e dos Municípios. Esta é a 23ª Semana Europeia e, portanto, aproveitou-se esta efeméride para fazer a apresentação destes prémios, de certa forma refletem também o impacto do investimento europeu a nível regional. O prémio que realmente se destaca este ano chama-se Projeto AGEO, é uma plataforma atlântica para a gestão do risco geológico e tem aqui várias particularidades. Uma delas é que este projeto não ganha um prémio, mas ganha 2, porque vai a ganhar o prémio do público e depois vai a ganhar o prémio do júri na categoria Uma Europa Verde. Depois há aqui uma questão também que me parece interessante destacar, é que trata-se de um projeto que é transnacional, portanto ele envolve 5 países, um dos quais é precisamente Portugal, e dentro das entidades que participam neste projeto a nível nacional, eu destacaria, por exemplo, a Associação Portuguesa de Geólogos, o Instituto Superior Técnico e, a nível regional,
A nossa Universidade da Madeira também colabora neste mesmo projeto. E eu diria que só falta mesmo explicar o que é, no fundo, o projeto AGEL. É, no fundo, o tal projeto transnacional, reúne cientistas, comunidades locais e governos e está relacionado com os riscos geológicos na região atlântica e tudo isto por meio da ciência cidadã, que é uma coisa que se fala relativamente pouco, não é propriamente uma novidade, mas, no fundo, esta ciência cidadã vem permitir que as pessoas, o cidadão comum, possa vir a participar num projeto, numa etapa de um processo científico, pode passar, por exemplo, pela recolha de dados, pelo mapeamento, pela uma interpretação, análise de dados, pela própria publicação ou divulgação dos resultados. É, no fundo, portanto, um projeto que não se limita apenas a cientistas, mas convida a população local também, e neste caso através de uma aplicação específica, a poder participar neste tema específico relacionado com a resiliência e com os riscos geológicos, envolvendo assim as populações e as comunidades locais, o que obviamente favorece e dá outro impacto ao próprio projeto. Habitação na União Europeia. Há um relatório da Comissão Europeia. O que é que nos diz? O que é que nos revela? Portanto, o relatório não traz propriamente, eu diria que não traz uma novidade, não é? Uma novidade absoluta, são 88 páginas que estão disponíveis na internet. O relatório é da Comissão Europeia e mostra que o preço das casas, o preço da habitação nos últimos 10 anos tem, de facto, sofrido uma subida muito expressiva em toda a União Europeia, mas, curiosamente, é em Portugal que Portugal aparece na lista dos países onde a sobrevalorização da habitação aparece realmente no topo. 10 anos de constatação de uma realidade que muitas das vezes tem sido negada e não percebo como, porque basta ver os números e ver o mercado imobiliário e perceber o que tem acontecido nos últimos tempos. E a questão que aqui importa ver neste relatório são as razões porque isso acontece. E aqui o relatório também aponta algumas delas, que são conhecidas e com as quais, obviamente, creio que nós estamos familiarizados, não é? Estamos familiarizados, inclusivamente na região onde isso é bem perceptível, e que tem a ver, por exemplo, com a questão do turismo, o impacto direto ou indireto do turismo, nomeadamente, por exemplo, fomentando o chamado arrendamento de curta duração, os alojamentos locais. Os alojamentos locais. Portanto, esse é apontado por este relatório como uma das razões muito fortes para este encarecimento, o tornar a habitação, de facto, muito mais cara do que aquilo que estava há 10 anos. Em Portugal. Em Portugal, e não só, mas em Portugal realmente acaba por ser excessivo essa sobrevalorização do mercado de habitação. Depois também o relatório aponta aqui um outro aspecto que tem a ver com a taxa do parque habitacional público ser uma das mais baixas da Europa no que se refere ao nosso país. Portanto, nós, durante anos a fios, por diversas razões que não temos tempo agora de explorar, descuramos a construção na área da habitação, mas o investimento público nessa matéria, e isso está a ter agora os seus reflexos. E depois a burocracia, não? E depois também a burocracia, Marta. Isso também é um aspecto que me parece muito importante, portanto, desde a emissão de licenças de construção, toda essa burocracia que, inclusivamente, eles dão os exemplos dos prazos médios que acontecem em muitos países da Europa e o tempo de espera para a obtenção das licenças no nosso país são francamente superiores. Comparam-se a alguns países, só para termos uma ideia, estamos a falar de 3 semanas na Lituânia para 31 semanas em Portugal, num caso concreto, em que eles analisavam este item em particular. Há também aqui a situação dos imóveis de voluto, que nós sabemos, dentro das áreas urbanas, isto continua a ser um problema bastante grave dos imóveis de volutos e que, no fundo, vem agravar a situação da falta de adaptação no parque habitacional. Por aqui também poderíamos, de certa forma, procurar arranjar soluções para este problema e, claro, não podemos ignorar que, obviamente, face a este rol de problemas, tem havido algumas tomadas de decisão, algumas medidas. A mais recente, tomada há bem pouco tempo, prende-se com este incentivo fiscal que é dirigido à construção, com uma redução do IVA para 6%
para construções até, e vou dizer devagarinho para ver se nós todos percebemos, até 648 mil euros. Ora, eu não estou a ver como é que essa redução do IVA se vai traduzir em termos práticos num abaixamento no valor das casas. Sim. Eu diria que é uma benesse interessante para o setor imobiliário, nomeadamente para a construção e para o construtor em particular, mas atendendo que estamos a falar de moradias ou de construções que vão para um valor tão alto, eu não me parece que isso vá reforçar a construção de mais habitação de baixo custo, que era isso que nós precisávamos, porque o cidadão comum, o português comum, não vai comprar uma moradia de 648 mil euros, de certeza que não é este o target que ele procura, e também desconfio que esta benesse do IVA se vai em termos práticos, se refletir numa redução do preço da habitação. E o mesmo para o arrendamento, não é? E o mesmo se passa para o arrendamento. O que é certo é que essa redução da taxa de IVA vai acontecer. A minha questão é para onde é que vai essa diferença do IVA. Fica à consideração de cada um, descobrirmos para onde é que vai o diferencial, mas infelizmente não acredito que por esta medida por si só isso vai se traduzir em termos práticos num abaixamento do valor das casas. E ficamos com esta nota sobre a habitação na União Europeia, em particular em Portugal. E, Marco Teles, voltamos a conversar na próxima semana. Vamos na próxima semana, relembrando, Marta, só para terminar, que a próxima semana temos sessão plenária e, portanto, com certeza, na próxima semana teremos muitas novidades vindo de Bruxelas, ou de Estrasburgo, neste caso. Está bem? Obrigada, Marco Teles, e até breve. Bom fim de semana. Obrigada. Obrigado.